E agora nós vamos falar de uma grave denúncia. O Ministério Público quer reverter 2 decisões liminares que desobrigaram o Estado de Mato Grosso a adotar providências imediatas para a regularização efetiva do Parque Estadual Serra de Ricardo Franco, no município de Vila Bela da Santíssima Trindade. Em entrevista coletiva à imprensa, o Ministério Público acusou o governador Pedro Taques de omissão e o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, de grileiro. O Ministério Público Estadual reagiu com indignação contra o governo do estado por impedir a suspensão da decisão que bloqueava contas e bens de fazendeiros que invadiram terras no Parque Serra de Ricardo Franco. O governador Pedro Taques teria agido a favor do interesse privado e sob pressão do ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, que tem terras no parque e por isso é considerado um grileiro pelo Ministério Público. O ministro Padilha está ocupando irregularmente o parque, é uma unidade de conservação. O que eu deduzo é que ele não tem consciência ambiental por estar fazendo isso. E além das pressões que, evidentemente, nós temos notícia que faz para permanecer no parque. O que melhor fazia o ministro Padilha, para dar um exemplo nacional, era justamente aceitar o termo de conduta oferecido pelo parque. É bom entender que tenha isso. E nesse acerto, ele dá um exemplo de que ele vai cumprir as normas que precisam cumprir, de acordo com a Constituição e as leis brasileiras. O Ministério Público já moveu 50 ações civis contra empresários que têm terras no parque, como o ministro Padilha. As ações são de indenização para a recuperação dos 19 mil hectares degradados na Serra de Ricardo Franco. Foi pedido o bloqueio de quase 1 bilhão de bens desses fazendeiros. E com esses dados, com esses autos de infração lavrados, eu ajuizei as 50 ações civis públicas individuais em faces desses proprietários e possuidores para a reparação desse dano ambiental, do desmatamento ocorrido de 98 até 2015. O Ministério Público faz outra denúncia grave, de que o governador do estado, Pedro Taques, e o vice Carlos Fávaro teriam convocado a promotora Regiane Soares para uma reunião no Palácio Paiaguás, em agosto do ano passado. Na ocasião, eles teriam pressionado a promotora, perguntando se, com a ação, ela estaria querendo administrar a SEMA. O governo mato-grossense, com a presença de toda a diretoria da SEMA, com o vice-governador e do governador, estiveram presentes numa reunião em 25 de agosto, comigo e com a promotora de justiça, autora das ações, insistindo sobre os erros cometidos pelo Ministério Público, que não é verdade. Eu apenas questionei os representantes do Estado quanto ao cumprimento da liminar e eles falaram que eu estaria interferindo na administração da SEMA, que eles que deveriam decidir como que seria cumprida a liminar, apenas isso. Um decreto de 1997 tornou a Serra um parque estadual e por isso há necessidade de preservação ambiental. Quem tinha terras na região antes dessa data foi indenizado, mas o Ministério Público verificou que mais de 120 propriedades surgiram no local após o decreto, ou seja, todas são irregulares. A ação civil pública ajuizada contra o Estado, que tinha essa liminar deferida, era justamente para isso, para obrigar o Estado a consolidar, preservar o Parque Ricardo Franco. Essa liminar foi suspensa, como o doutor Escolope explicou, com esse pedido de suspensão de liminar. Hoje o doutor Escolope está agravando essa decisão, apresentando um recurso e vamos agora esperar a decisão do Tribunal de Justiça. O Parque Estadual Serra de Ricardo Franco concentra mais de 100 cachoeiras, entre elas a maior do estado, a Cachoeira do Jatobá, além de uma diversidade de fauna e flora. Atualmente, mais de 50 espécies na região estão ameaçadas de extinção, como a onça-pintada. E essa reação do governo em defender o interesse privado pode abrir precedentes. Assim, outros parques também estão ameaçados. Se o governador pode pegar a Procuradoria-Geral do Estado, sustentar afirmações falaciosas na defesa de interesse privado contra o bem público, ele pode fazer isso com o Parque da Cidade, com o Parque Nacional também. Pode, de repente, ele achar que tem que desmatar um parque para fazer, não sei o quê, desenvolver um distrito industrial. Então, o precedente é perigoso, não podemos. Por isso, nós fizemos um bloqueio, vamos avançar. E, se Deus quiser, convencemos também os ilustrados embargadores de justiça que se sensibilizem com isso.